Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E como em nosso país estão surgindo muitos acontecimentos importantes ao mesmo tempo, também surgem possibilidades de eu vir conversar com vocês. Hoje eu tinha organizado aqui uma pauta para falar especificamente de economia, mas aconteceram muitas situações extraordinárias envolvendo o mentor espiritual, político e jurídico do presidente da República, que eu resolvi vir um pouco mais cedo, sem prejudicar o nosso papo que a gente sempre tem entre 17 e 17h30. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você, e a enviar os seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas aqui no nosso portal. Como eu disse a vocês, gente, hoje eu tinha preparado aqui uma pauta exclusivamente econômica, para a gente analisar muitas situações estranhas e complicadas do nosso país que muita gente não está se apercebendo. Mas aí eu fui surpreendido com um vídeo que está circulando por vários lugares. Se você não viu ainda, eu vou disponibilizar aqui no nosso papo, do pastor Malafaia. E por que ele volta mais uma vez a figurar no centro de alguns noticiários? Porque ele, de fato, é uma pessoa que dá a direção para a cabeça do presidente da República, que, como nós sabemos, tem um grande oco. Então, se você vê o Malafaia dizendo uma coisa num dia, pode escrever que alguns dias na sequência o Bolsonaro irá falar a mesma coisa. Não agora exatamente, porque o Bolsonaro sentiu tranco. Tanto é que teve que pedir arrego lá ao Temer para que fizesse uma carta quase como um pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes, que não quer falar com o Bolsonaro. Muitas pessoas, fez um acordo. A gente está vendo que em todos os instantes surgem novos fatos que desmentem a possibilidade de ter havido qualquer tipo de acordo. O Alexandre de Moraes não precisa fazer acordo com ninguém. Ele está numa função ali vitalícia, ele tem todas as garantias constitucionais. Isso é uma blindagem que a Constituição brasileira deu para alguns agentes políticos, alguns agentes públicos em chefias de órgãos ou no colegiado de órgãos tão importantes quanto a Suprema Corte Brasileira. Mas aí o Malafaia saiu com essa aqui, fazendo uma bravata, e eu vou falar um pouquinho dela aqui. Vamos lá. Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De 0 a 100, 1. Para ele tocar em mim, de 0 a 100, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vai quebrar nada, tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores, senador é voto majoritário, leva a eleição com voto de evangélico, não vai aguentar a pressão não. Eu queria ver ele me prender. Tem medo disso não, tem medo desse cara não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som, ditador da toga. Tem que ter impeachment. Não é digno de estar vestido de toga do Supremo Tribunal. Bom, então tá aí a fala. Vocês, se derem uma pesquisada aí, vocês vão ver muitas falas semelhantes de pessoas como Daniel Silveira, acabou sendo preso, achava que a imunidade parlamentar servia para tudo, a Sara Geromini, que disse que ia pegar o Alexandre de Moraes, o Roberto Jefferson, enfim, e outras pessoas que diziam que estavam anistiadas, que estavam vindo para o Brasil, que não estão vindo. Cadê o senhor Oswaldo Eustáquio e o senhor Zé do Trovão? Outras pessoas sofrerão também outras consequências. Agora, essa fala do Malafaia é uma fala que é uma bravata absoluta que esconde uma situação que infelizmente acontece na nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela blinda as igrejas de qualquer interferência do Estado nos seus cultos, nas suas liturgias. Só que isso é distorcido por essas agremiações religiosas que viraram verdadeiros partidos políticos. Vamos lembrar que essa fala do pastor Malafaia não tem nada a ver com religião, né? Está muito longe de a gente imaginar um Jesus Cristo na figura do Malafaia. A fala dele lembra muito um dos 7 pecados capitais, né? O último pecado, a vaidade, a arrogância. Isso é uma forma que é uma situação que se ele tivesse um pouco mais de familiaridade religiosa, ele não cometeria esse erro. Por quê? Porque a justiça e a polícia,
já bateram as portas do pastor Malafaia. Ele recebeu um cheque de 100 mil reais. Eu não posso colocar o vídeo aqui, gente, mas eu vou colocar na descrição de uma reportagem, porque tem direitos autorais. Mas ele espumando de raiva, porque ele foi flagrado recebendo 100 mil reais de um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro. Aliás, essas igrejas, de uma maneira geral, elas podem figurar como um ambiente fácil para lavagem de dinheiro. Por quê? Porque as doações vêm dos fiéis de todos os lados, é difícil auditar esse tipo de situação, então o dinheiro pode ser lavado dentro dessa mecânica. Qual foi a justificativa que o Malafaia deu à época? Isso tem 4 anos. Polícia Federal indicia pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo. Ele diz o seguinte, olha, o cara depositou dinheiro para mim porque eu fiz uma oração para ele no ano tal, e como empresário, ele ganhou dinheiro, e depois ele veio retribuir, ele quis fazer uma doação. Então vocês vejam como esse empresário ladrão, desenvolvendo ali falcatruas com dinheiro público, como esse homem é um homem religioso, um homem que lembrou do Malafaia, porque viu a figura de Jesus Cristo na frente ali, quando ele olhou para o Malafaia e falou, vou dar uma doação. E foi lá e deu um cheque de 100 mil reais. Foi rastreado, foi levado coercitivamente para a Polícia Federal, e aí você tem as bravatas dele, ele espumando para cima e para baixo. Ele acha que tem uma imunidade, mas a imunidade não lhe garante que ele vai ficar para sempre fazendo essas bravatas. Ele pode ser processado, inclusive no campo privado, pelo Alexandre de Moraes, porque ele ataca a honra do Alexandre de Moraes. E ele pode sofrer uma condenação, como o pastor ali, o Tony de Paula, que teve que tirar do bolso 50 mil reais. Mas nesse tipo de personagem, nesse tipo de liderança política travestida de líder religioso, o problema é que ele paga e depois escalpela os fiéis com aquelas sugestões de doação, enfim. Essa gente é uma gente muito complicada. Eles levaram essas milhares de pessoas para as praças públicas por conta do vínculo que eles têm com seus fiéis. E os fiéis foram para as praças achando que estavam defendendo o Bolsonaro, a liberdade, enfim. E não funcionou nada, porque a gente está vendo agora que tanto o Supremo Tribunal Federal mandou para o ralo essa medida provisória que autorizava os bandidinhos de Bolsonaro nas redes sociais a continuarem a fazer mentiras, a cometerem crimes, e isso foi para o ralo, e o Rodrigo Pacheco também fez a mesma coisa, mostrando mais uma vez que não tem acordo nenhum e que não tem ninguém com medo do Bolsonaro no meio dessa história ou dos seus mais próximos ali. Pois bem, mas aí, gente, eu queria falar com vocês de outros assuntos também envolvendo a economia, porque ontem eu assisti o principal jornal do nosso país, o Jornal Nacional, e aliás, a gente vai voltar novamente a essa questão aí das prisões. Enfim, esse pessoal acha, na hora que o Bolsonaro perdeu o mandato dele, que ele cair em desgraça, e isso não está tão longe de acontecer, infelizmente por conta de outras situações, por conta da economia que está se deteriorando no nosso país, as pessoas que estão próximas dele, num outro governo, podem ter muitos problemas. É só a gente aguardar um pouquinho. Vamos lá. Então o jornal, ontem o principal jornal, o Jornal Nacional, não falou dessa notícia bastante importante. Previsões para o PIB em 2022 caem abaixo de 1%. Gente, todas as empresas de consultoria nacionais e internacionais estão dizendo que o ano que vem vai ser um ano muito complicado. A gente pode ter, inclusive, uma recessão, ou seja, ter um crescimento negativo por conta de tudo que está acontecendo. E nós não temos governo aqui no nosso país, nós temos um bando de vigaristas na área da economia, com um bando de lunáticos na área da política e um bando de mercenários dentro do governo Bolsonaro. Mas aí a gente vê essa fala do Guedes, o que eu costumo chamar aqui de filhote de Pinochet. E chamo o Guedes de filhote de Pinochet não é para fazer um xingamento vulgar, é porque ele de fato trabalhou no governo do genocida, do torturador, do corrupto, do ladrão Pinochet. Então, essa figura não pode ter essa passagem na vida dele escondida nesses momentos que a gente está vivenciando aqui. Por isso que eu chamo ele de o filhote de Pinochet, com um discurso também arrogante naquele dos 7 pecados capitais que eu comentei com vocês. Diz a matéria, Guedes diz que barulho político não deixa dólar cair. Tá de sacanagem, né? Desculpe a expressão, gente, mas quem é que está fazendo barulho político aqui no nosso país? O Bolsonaro não tem aparecido no cercadinho. Hoje ele não apareceu pelo 2º dia consecutivo. Isso faz com que as redes bolsonaristas fiquem sem assunto. Eles perdem completamente o assunto porque eles ficam esperando o Bolsonaro falar as maluquices, as bizarrices, e quando ele não fala, esse pessoal não tem o que falar.
Aqui no canal Terça Livre, eles estão agora preocupados com o embaixador chinês na Inglaterra. Então o assunto para essa gente ficou muito complicado. Hoje teve um artigo da Vera Magalhães, eu leio todos os cronistas, gente, tem sempre alguém com uma coisa muito interessante, né? Às vezes você não concorda com um, com o outro, enfim, que é democrático, é jornalístico, mas hoje a coluna da Vera Magalhães está muito interessante. Ela coloca o seguinte no título: golpe dá trabalho e Bolsonaro não gosta, ou seja, não gosta de trabalho, né? Já comentei com vocês aqui que o presidente do nosso país ele sofre de ergofobia. Ergofobia é medo de trabalho. Se vocês olharem a agenda hoje do Bolsonaro, tem 3 compromissos e todos os dias ele tem um compromisso com a assessoria jurídica da presidência da República. Bom, e aí a gente vai vendo outras coisas. Como ele não gosta de trabalhar, ele gosta de fazer farofa. E o Paulo Guedes, voltando aqui às farofas, né? Ele gostaria de convidá-lo para ir para um supermercado, porque ele disse alguns meses atrás que era aplaudido em supermercado. E eu gosto de sempre sublinhar essas performances, né, para a gente não esquecer jamais de quem é que está comandando a área econômica do nosso país. Então, vamos acompanhar, vamos relembrar, porque recordar é viver, né? Vamos lá. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. Isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor. Até coloquei 2 vezes aqui para vocês verem. Depois é o seguinte, eu queria que o Paulo Guedes, depois de passar assim, um dia todo no supermercado, com algumas donas de casa, algumas pessoas ali na hora do caixa, que ele depois fosse a um posto de gasolina, que ele, de preferência posto de gasolina para abastecimento de caminhão, ou para abastecimento de gás para Uber, para motorista de táxi, e ficasse ali batendo um papo com essa gente, porque ele certamente seria muito aplaudido. Os caminhoneiros abraçariam com muito entusiasmo o Paulo Guedes pelo que ele está fazendo pelo povo brasileiro, né? Então, voltando aqui à ergofobia governamental, o Bolsonaro agora, onde ele pode gastar dinheiro público para fazer farofa, para poder chamar atenção, para ter falas colocadas nas redes sociais, ele vai fazendo. Então ontem, eu e você, o povo brasileiro, nós pagamos uma condecoração para patriotas brasileiros, uma condecoração que tem o nome do Marechal Rondon. Então ali fizeram um salamaleque, e o número de agraciados é interessante. Como a gente tem patriota, a gente tem herói, beneméritos aqui no nosso país, né? Então tem alguns aqui que eu vou pular o nome porque são pessoas não muito conhecidas, mas funcionários, secretário. Então a secretária do Ministério da Educação, do Ministério da Comunicação, ganhou um troféu. A telefonista ganhou outro troféu. E por aí vai. Aí vem. Vamos colocar aqui as pessoas mais de frente, né, da estrutura do Estado. O Jarbas José Valente, presidente da Telebrás, ganhou essa condecoração, troféu. Marta Scheller, secretária especial do Ministério da Economia. André Costa, secretário especial de Comunicação. Floriano Peixoto, presidente do Correios. Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil. O que essa gente tem a ver com comunicação, né? Serviço prestado à comunicação no nosso país. Estela Dantas, secretária executiva do Ministério das Comunicações, ministro Valton Alencar, TCU, ministro Vitaldo Rego, TCU, ministro Raimundo Carreiro, TCU, ministro Jorge Oliveira, TCU, ministro Bueno Dantas, vice-presidente TCU. O TCU que julga as contas do governo federal. Senador Flávio Bolsonaro, que coisa, um senador pelos serviços relevantes prestados ao nosso país e pelos ensinamentos de economia que ele nos proporciona com a sua lojinha de chocolate, que retirava mais de 30 mil reais em dinheiro por dia. É uma sumidade, realmente ele merece um prêmio de comunicação. O Pedro Nunes, subchefe de assuntos jurídicos da presidência da República, com quem o Bolsonaro está quase casado, porque todos os dias vai pegar assessoria jurídica com ele. Deputado Marcos Pereira, deputado Cezinha de Madureira, o famoso. Todo mundo conhece no Brasil o Cezinha de Madureira, não é verdade? Qual é a conexão dele com o Bolsonaro? Que ele é pastor de uma igreja dessas, é importante. Senador Fernando Bezerra, esse que é senador, líder de governo, em qualquer governo, desde que ele consiga operar com muito dinheiro para suas bases, então está lá defendendo. Almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos, Célio Faria Júnior, ministro Dias Toffoli, próximo de Bolsonaro, o patriota Augusto Heleno, que ganha
mais do que o comandante militar norte-americano que tem o maior arsenal nuclear do planeta, o patriota brasileiro, a Flávia Arruda, outra patriota, ministra esposa de um corrupto preso por desvio de dinheiro, Luiz Eduardo Ramos, outro patriota também, que ganha mais do que o agente não, o militar mais poderoso dos Estados Unidos e, portanto, do mundo. O Damares Alves, outra patriota, Gilson Machado, ministro sanfoneiro macabro, o Marcelo Queiroga, esse gênio da saúde do nosso país, João Roma, ministro da Cidadania, ligado à Igreja do Reino Universal de Deus, que está agora pilotando o Bolsa Família, Onyx Lorenzoni, esse intelectual ministro do Trabalho, Milton Ribeiro, esse exemplo da educação, Tarcísio de Freitas, outro patriota também, capitão, ministro da Infraestrutura, Braga Neto, outro patriota também. Vocês verem como é que a gente tem patriota nesse governo, né? Ciro Nogueira, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Não é beleza? Quanta gente tem? A senhora Michele Bolsonaro, olha o que essa senhora está ganhando de condecoração no governo Bolsonaro. Como é que ela não foi descoberta antes, gente? Nós temos quase uma Madre Teresa de Calcutá, casada com o presidente da República e nós não sabíamos. Pintou uma condecoração no Brasil, pode ficar certo. Crave lá, vai ser que nem aquele cartola que tem, que as pessoas ficam escolhendo jogador. Pode cravar ali, dona Michele, que você vai acertar. Vai ficar com a pontuação máxima lá em cima. Gente, mais tarde eu vou voltar com outros assuntos. Desculpem a ironia, mas a gente tem que lidar com essas questões, às vezes, com um pouco mais de leveza, porque o quadro está muito complicado. Eu vou falar de outras situações mais concretas no nosso próximo encontro, mas por agora eu fico aqui. Um grande abraço, a gente volta mais tarde. Até lá.